Aí para a gente louvar ao Senhor, amém? A gente falava Rutinha, que antes era uma criança, mas não sei, já está. Cada dia que passa fica mais linda, amém, Rutinha? Graças a Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3. 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 3. Amém? Está aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade. Diga com todos: contribuíram, digo mais forte, contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Amém, irmão? Essa é a identidade da oferta. A identidade da oferta é essa, que a gente sabe qual é a missão, nós sabemos qual a missão de Jesus nos confiou e ajudamos esta obra com nossos recursos. Então nós viemos aqui, claro que nós entendemos a missão de Cristo, como é bom a gente saber ter uma missão, não é verdade? Jesus nos dá uma missão, nos dá orientação. Quando se existe um casamento e você tem um homem e uma mulher que tem missão, as coisas são diferentes, amém? Então que você esteja livre a ofertar nesse momento, irmãos, né? Faça como esse povo aqui da Macedônia, eles contribuíram de forma livre, de livre espontânea vontade, que você não haja nenhuma pressão, né? Porque saiba que o Senhor, Ele vai suprir todas as coisas da sua vida, amém? Então esteja livre. Rutinha, vamos adorar? Vamos. Paz do Senhor, irmão. Vou lhe falar de dois homens que não tinham medo, mas com Deus eles tinham um segredo que causava indignação. Por causa disso, Herodes perdeu o juízo, mandou matar a fio da espada Tiago, irmão de João. Só ficou Pedro pra aguentar tanta pressão. Lançaram ele na prisão, mas a igreja estava orando. Herodes disse: aguarde que vem julgamento. Só que Herodes se esqueceu, crente não morre antes do tempo. Quando a igreja ora, pode esperar que o céu desce, maravilhas e milagres acontecem. Quando a igreja ora, é só esperar que o irmão Pedro vai bater na porta. A notícia boa está chegando.
Glória a Amém. Deus. A igreja ora a poder na oração. Amém, irmãos? Na comunhão da igreja. Estende suas mãos para cá, Pai. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá, a oportunidade de poder ofertar, dizimar, dar as nossas primícias ao Senhor. Pai, nós lançamos aqui porque nós entendemos a missão que Jesus colocou em nossas mãos. E os nossos recursos nós colocamos aqui para ser abençoados. Que não falte nada, Senhor, nem coisa grande nem pequena para os teus filhos. Que o Senhor os prospere em todas as áreas, financeira, emocional, relacionamentos. Pai, que não pare a tua botija, dela poder estar cada vez mais a prosperidade na casa deles. Que eles possam perceber a boa mão do Senhor que está sobre as suas famílias. Pai, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tua bondade. Essa é a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa manhã de um tema, Deuteronômios capítulo 25, nos versículos 17 a 19. Abra aí a Bíblia. Ou então ligue a Bíblia, muitas vezes no celular, né? Então, nesse tempo. Ou então, leia aqui aqui na tela. Deuteronômios capítulo 25, nos versículos 17 e 19. Deuteronômios capítulo 25, versículos 17 e 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando foste libertos e partiste do Egito, quando estavas cansado e exausto. E de surpresa e pelas tuas costas, seu menor temor a Deus atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Versículo 19. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que ele te concede para dela tomar posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Em Êxodo, no capítulo 17, Êxodo 17, no versículo 16, diz assim: porque ele declarou, porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas, digam comigo, de geração em geração. Diga assim, de geração em geração. Amém? Põe a mão no seu coração, Pai, que o Senhor nos oriente nessa palavra, Senhor. Que o Senhor nos revele exatamente aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja e àqueles que ouvem pela internet e que vão ouvir também logo depois. Pai, que o Senhor nos instrua, nos exorta. Pai, que o Senhor me use como vaso em tuas mãos. Que seja repreendido agora em nome de Jesus todo o espírito maligno roubador da tua palavra. Que haja concentração agora. As mentes se submetam agora à presença do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar um tema, vencendo o espírito amalequita. Vencendo o espírito amalequita. Existe um arquétipo, esse termo arquétipo significa modelos. A Bíblia muitas vezes nos dá modelos, nos informa alguns modelos para que a gente possa então saber aquilo que muitas vezes está acontecendo nos dias de hoje. E nós percebemos que existe um espírito amalequita, de Amaleque, tentando atrair cada vez mais as pessoas. E não é diferente que tenha atraído muita gente dentro da igreja. Tem sido algo, uma armadilha, um inimigo que ele é feroz. A Bíblia fala, nós lemos que ele não tem temor a Deus. Ele não tem regras, irmãos. Com esse tipo de mentalidade que muitas vezes vem sobre nossa mente, nós não podemos de forma nenhuma brincar com eles. E eu quero falar nessa manhã para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso. Então veio Amaleque, diz o texto, e pelejou contra Israel. Quando o povo estava fadigado, cansado, atacou pelas costas. Amaleque tem um comportamento, uma atitude, uma cultura. A função de Amaleque é despertar um sentimento de amargura nas pessoas. Podemos ver a ação desse espírito quando estão sendo vencidos pela amargura, que se renderam ao ressentimento, estão sendo parecidos com Amaleque. Perceba que o texto ele informa que ele vem de uma forma sem avisar. Aquelas pessoas que quando saíam do Egito, aquela multidão, algumas pessoas não estavam conseguindo acompanhar os passos, a caminhada, a jornada.
Então diz a Bíblia que esse amalequita, esse povo amalequita, que é um exemplo que a Bíblia nos dá, ele vem então pelas costas, quando as pessoas estão cansadas, fadigadas, e são as pessoas que mais precisam de ajuda, são pessoas que passam por situações, algo que acontece na sua vida. E esses amalequitas, irmãos, ele ataca aqueles cansados, são os mais vulneráveis. E o comportamento dele é esse, a atitude dele é esse, é fazer com que as pessoas se tornem amarguradas, é trazer essa amargura. A amargura, ela é repleta de aflição, de tristeza, angústia, essa angústia que leva ao desgosto. É um estado emocional, cansado por ressentimento, sentimento de persistência de mágoa, é uma raiva que se prolonga por muito e muito tempo. A intenção desse espírito, esse espírito amalequita, é fazer com que as pessoas se sintam com esse sentimento de uma raiva prolongada. É uma persistência da mágoa. As pessoas ficam magoadas nos seus sentimentos, por qualquer tipo de situação que veio sobre ele. E o resultado de não perdoar causa amargura. O resultado de não perdoar, ele causa amargura. O amalequita é um povo que se deixou se envolver pelo mal. E tinha uma cultura de maldade, se deixou se levar pelo mal. A cultura dos amalequitas é fazer o mal. Eles não têm nenhum tipo de negócio, de negociar com esse povo, porque aquilo que ele quer fazer é maldade. Eles eram netos de Esaú, bisnetos de Isaque e tataraneto de Abraão. Era um povo nômade, eles habitavam no Neguebe, viviam no deserto, era um povo selvagem. Eles eram assassinos brutais, entulhavam, roubavam, matavam e empilhavam. Tudo que não conseguia levar, ele destruía tudo. Ele é assim, é esse espírito maligno, destrói tudo que vem pela frente. Ele não se contenta em sequestrar a mente de uma pessoa, em colocar uma mentalidade de maldade, de ruína. Ele não se contenta com isso. O que ele quer é destruir, é avassalar com tudo, é colocar então como entulho, é empilhar, roubar. Eles sempre se juntavam com os povos vizinhos para roubar, saquear. Eles fazem aliança com os inimigos para guerrear contra os filhos de Jacó. É assim que muitas vezes os amargurados, muitas vezes, irmãos, eles sempre se encontram. Os amargurados sempre se encontram. Já percebeu que muitas vezes pessoas feridas, pessoas que muitas vezes gostam de fofoca, de conversar, de coisas alheias, que não traz nenhum tipo de crescimento. E ali as pessoas se unem para conversar. Era assim que acontecia. Ele se unia sempre com os inimigos dos filhos de Jacó. É assim, os amargurados sempre se encontram. Em Deuteronômio, no capítulo 25, 17 e 18, que nós lemos, lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes libertos e partiste do Egito, quando estavas cansado e exausto, e de surpresa e pelas costas, seu menor temor a Deus. Guarde isso, seu menor temor a Deus. Ele não tem temor a Deus. Atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Tem pessoas que saem feridos de algum relacionamento. Talvez saia ferido de algum casamento. Aquilo consome por dentro, chateado. Talvez saia de alguma igreja também. Sai da igreja talvez chateado, porque esperando alguma coisa que muitas vezes esperou e não aconteceu. Por algum motivo não deu certo. E a pessoa vai ficando ressentida, vai consumindo seus ossos, isso vai tomando suas sinapses no seu cérebro, vai intoxicando o seu corpo. É assim que acontece. E vai intoxicando esses pensamentos maus, ruins, devido a esse relacionamento que não deu certo. Sai ferido. As pessoas estão ficando ressentidas, amarguradas, feridas, expostas, prontas para receber uma mentalidade de Amaleque. As pessoas acabam ficando vulneráveis, porque o amalequita que ataca pelas costas quando estamos indefesos. E é assim que acontece. Algum relacionamento não deu certo, alguma situação. E os casamentos, muitas vezes, nós vemos acontecer. Pessoas se ofendem, não sabem resolver crises,
Porque as crises vêm, irmãos. Nos relacionamentos tem, o que mais tem são crises. E muitas vezes esse espírito maligno se apodera na fragilidade. E diz que ele vem pelas costas, sem avisar nada. Começa então a minar os pensamentos com setas malignas, inflamadas, para tentar nos vencer através do ressentimento. É uma luta. E ele ataca na nossa vulnerabilidade, quando estamos indefesos. Amaleque não é uma pessoa, é uma mentalidade, maneira de pensar, um estilo de vida. É um inimigo que ataca nossas famílias quando estamos ausentes. Quando nós estamos ausentes, irmãos, lembre-se, é o momento em que mais ele tenta nos atingir, nos atacar. Ele tenta armar emboscadas. É quando nós estamos então vivendo cada vez mais, querendo trazer recursos, e não tem nenhum problema com relação a isso. Mas a gente se joga nessa intenção de querer mais. E vamos deixando, vamos abandonando as famílias. Quando nós estamos ausentes, ele aparece. Cuidado com suas famílias, seus filhos. Sei que você quer dar o melhor para seus filhos, a melhor roupa, o brinquedo, e quem sabe até o celular, não é verdade? Infelizmente estamos dando esse recurso muito cedo para os nossos filhos. Mas antes, ele quer sua presença. Antes ele quer sua presença. Eu vivi um tempo da minha vida, irmãos, e assim, nós queremos, claro, depender de pessoas, porque nós começamos a ficar maduros. E ali eu comecei então a trabalhar, me jogar no trabalho, e Deus me deu então ideias, só que muitas vezes eu acabei me embaraçando em algumas situações. E tenho entendimento de que muitas vezes os nossos filhos não entendem isso. Ele não entende porque o pai e a mãe têm que sair para trabalhar. Ele não entende que muitas vezes ele chega cansado, fadigado, ele quer muitas vezes a presença e nós não podemos dar a ele. Então nós vamos nos ausentando cada vez mais, nos ausentando. E nós sabemos que esse tempo que nós vivemos é muito perigoso. Repito, muito perigoso. É nesses momentos então que começa então a vir esse espírito amalequita, a atrair, quando nós estamos ausentes. Ele vem pelas costas. E nós sabemos que o celular, irmão, o celular é uma bênção. Mas muitas vezes estamos dando esse recurso que é poderoso, ou para o bem ou para o mal, muito cedo. E as crianças hoje estão sendo atingidas, porque ela tem um controle. Ela aperta onde ela quiser. Ela vê aquilo que ela quer. E você está muitas vezes longe, trabalhando. Quem está monitorando isso? E vem de uma forma sorrateira, principalmente adolescentes que querem descobrir tudo. É o tempo da natureza, do tempo do ser humano. São os ciclos que nós temos que viver em cada vida. E é um ciclo que nós temos então que respeitar. E muitas vezes ele, na sua vulnerabilidade, os seus hormônios, querem descobrir tudo, porque antes eles só sabem aquilo que o pai e a mãe orientam a eles. Mas eles sabem que existe um mundo, existe algo maior, que eles podem explorar. Mas muitas vezes nós vamos então nos ausentando deles. Vamos então colocando, dando telas e mais telas. Então as babás eletrônicas começam então a ministrar os nossos filhos. Mas é uma causa justa, estamos trabalhando para dar o melhor para eles. Eu conversando com um pai esses dias, e ele está ausente da sua casa, ele está estudando fora, ele tem então seu objetivo, e deixa então a sua família. E eu passei por isso, irmão, eu vivi quase 10 anos longe da minha família. 10 anos. E depois eu tive que voltar com Jesus, claro. Tive que remontar os cacos que estavam da minha casa, dos meus 2 filhos e da minha esposa. Por um bem que eu acreditava e achava, não, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer algo melhor para eles. Era talvez uma justificativa justa, mas eu estava abandonando eles, abandonando completamente. E assim, eu vivi, muitos pais estão vivendo assim. Lembre que o evangelho trabalha com sacrifício, renúncia, negar-se a si mesmo. É assim. Como nós vamos passar isso para os nossos jovens e adolescentes, para nossas crianças? Porque existe algo dentro de nós
E a Bíblia fala que nós erramos o alvo. Erramos o alvo, porque faz parte da natureza humana, que se chama pecado. E como nós vamos falar então para as crianças, dizer, você tem que se sacrificar, porque algo tem poderoso maior para você. Como nós podemos inculcar? Porque um dia, claro, vocês querem que seus filhos, eles vão talvez ocupar, eles vão ter que ir para as universidades. E lá, irmãos, são armadilhas e ciladas. Lá eles estão preparados, os amalequitas estão prontos para atacar os seus filhos. Não se basta as situações da vida que nós passamos, as dificuldades que nós estamos então que vencer. Talvez você perto do seu filho. E muitas vezes nós então achamos e acreditamos que eles têm Jesus no coração, que eles estão prontos para vencer essas batalhas. E nos enganamos. E eles estão lá vulneráveis. Esse discurso é mais fácil. Lá nas ideologias humanas, tudo pode, não reprima suas vontades. É assim que acontece. Por que você está reprimindo suas vontades? Faça o que você quiser. Essa é a mensagem do diabo. Você é livre. Não existem barreiras. Vá, viva a sua vida. Viva a sua vida da maneira e da forma que você quiser. Essa é a mensagem. Esse discurso é mais fácil de ser aceito pela natureza humana. Eles vão passar pela aceitação dos amigos. E para ser aceito, tem que se comportar como eles. Entende, irmão? Você que tem filho pequeno, você que tem filho adolescente, você não pode criar os seus filhos da forma que os seus pais criou você. Lá antes, pelo menos, tinha balizadores, que nós chamamos de bases, que a sociedade, pelo menos, nos informava. Hoje a sociedade se misturou, é algo terrível. É trevas, é uns ensinamentos malignos. Terríveis hoje, a internet comprova isso. E nós muitas vezes vamos cair nessas armadilhas, nessas ciladas. E o mal não perde tempo. Nós temos que saber criar filhos, para quando eles estiverem em uma faculdade, eles serem lâmpada para aquele povo que está lá, para que sejam sal e luz para o mundo. É isso que nós temos que fazer. Mas não é no primeiro envolvimento, na primeira ideologia de um professor progressista, que quer muitas vezes enfiar isso, ensinamentos mentirosos, e de encontro à Bíblia. E isso muitas vezes, irmão, nós vamos deixando se levar para esse tipo de situação. Em 1 Samuel, no capítulo 30, dos versículos 1 e 4, tem uma história que fala ali que Davi está em um local. Ele está refugiado do rei Saul. Saul, devido à inveja dele, da amargura no seu coração, começa a perseguir Davi. Implacável, coloca os soldados, o reino, o poder dos exércitos, tudo para procurar Davi. Mas Davi agora está guardado, está num local lá chamado Ziclag. E Davi, ele sai, ele vai, então, ele deixa a sua família e ele sai. Quando Davi sai para a luta, a batalha com seus homens, Amaleque invadiu Ziclag, sequestrou as mulheres, as crianças, os bens. Não bastava sequestrar, tem que destruir tudo, tinha que entulhar tudo que não conseguia carregar. Davi, quando chegou com seus homens, ele chorava até não ter mais força. Davi, ele sai para uma guerra, e quando ele volta, irmãos, os amalequitas, porque isso é o trabalho dele, ele invade, ele rouba as mulheres daqueles homens, levam e sequestram os filhos, saqueiam tudo, e não basta se fazer isso, ele quer destruir. Ele quer matar, aniquilar, não fica nada. Tem que entulhar tudo. E assim ele fez. As casas botaram fogo. Foi tudo ao chão. E aqueles homens, e nos resta, irmão, quando acontece isso, nos nossos relacionamentos, o que não basta é chorar. E Davi chorou com tanta força. Ele chorava. Os homens que antes defendiam Davi estavam agora amargurados. O espírito de Amaleque se abateu sobre eles.
Então eles queriam matar Davi. Pessoas ressentidas, amarguradas, estão sob a influência de Amaleque. Aqueles homens que estavam lá na caverna de Adulão, que Davi então pegou aqueles homens e transformou em grandes guerreiros. Homens parecidos como os homens guerreiros como Davi não existia até hoje, irmão. Homens que lutavam, pegavam espada, era 300, eles saíam, era uma máquina, era um tanque de guerra. E aqueles homens, devido a ele ver tudo aquilo, o espírito maligno, uma mentalidade maligna, começou a vir sobre aqueles homens. E eles esqueceram de tudo. E agora eles queriam matar Davi. Eles estavam então começando, a mentalidade da Amaleque, estavam começando a querer, a atrair a mente e o coração daqueles homens. Um espírito de divisão que coloca uns contra os outros. Procura promover divisões, discussões, que sobrevive do caos. Diga comigo, sobrevive do caos. Quanto mais caos, mais problemas. Quanto mais tiver esse espírito, ele se alimenta e vai infectando, e vai entrando no coração, vai formando mentalidade. É o espírito de facção. É o que Paulo nos explica. Uns são de Paulo, outros de Apolo, uns até de Jesus. Entra um espírito maligno faccioso e entra no nosso meio, se a gente não vigiar, irmão. Entra em nossas casas, esse espírito de Amaleque, uma desavença, uma palavra mal colocada. É uma palavra que é dita e é guardada como semente. E o diabo, ele vai todo momento, todos os dias, se não resolver isso, vai criando raízes profundas. E aquela raiva vai consumindo por dentro. O texto diz, em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6, Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios guerreiros estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Mas Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé e o Senhor seu Deus. No momento que ele percebeu o mal vindo sobre ele, ele viu então aquilo que havia acontecido, ele chorou. Ele percebeu aquilo que os homens já estavam tramando contra ele, ele buscou um refúgio. Muitas vezes a gente quer resolver esses conflitos dentro da gente, irmão, não faça isso. Busque aquele que pode trazer paz e te trazer esperança e orientação em todas as coisas. Davi olhou, verificou, viu o perigo que estava correndo, ele disse, correu para o Senhor. 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6. A amargura transforma a natureza das pessoas. Estado emocional causado por ressentimento, sentimento de persistência de mágoa, É uma raiva que se prolonga por muito tempo. Aquela raiva é prolongada por muito tempo e acompanha a pessoa. Diz a Bíblia que Davi buscou ao Senhor e foi renovado em suas forças. E não se entregou à situação de derrota e amargura. Davi influenciou novamente aqueles homens a avançar em direção à vitória em obediência ao Senhor. Davi lutou, venceu e trouxe de volta a sua família e a família de todos que haviam sido sequestrados. Ele se animou no Senhor, diz a Bíblia. Diz a palavra de Deus. Ele se animou novamente. Buscou forças no Senhor. Em meio a tudo aquilo, ele não se entregou à amargura, às situações. Obrigado, irmão. Ele não se deixou se abater. Não se deixou. Amaleque se promove nas intrigas, nas brigas. Aqueles homens, por estarem amargurados, queriam matar Davi. Ele se promove assim, nas brigas, irmãos, cada vez mais. Que você possa ter discernimento quando o espírito amalequita estiver agindo nos seus relacionamentos. Ou até mesmo na sua vida. São aquelas intrigas mal resolvidas. Coisas que muitas vezes você quer se esconder, colocar debaixo do tapete e acreditar que está tudo resolvido. E aquela raiva fica guardada, fica ali dentro,
sendo consumido cada vez mais. É assim que Amaleque faz. Ele promove nas intrigas, nas brigas. Aqueles homens, por estarem amargurados, queriam matar Davi. Será que você nesses dias não tem lutado contra Amaleque? Será que você não tem passado por esse dia, nesses dias, irmãos? Gente amargurada, ressentida. Ou então você tem percebido que essa mentalidade busque seus pensamentos e você tem sofrido este abuso da sua natureza que você tem permitido ser. Tudo é uma questão de responsabilidade. É de responsabilidade, é uma decisão e é uma escolha. É uma escolha. Se você então permite que esses sentimentos assombram a sua mente, ele vai entrando de forma sorrateira, bem sutil. É fazendo com que essas atitudes, fazendo com que você entenda essas atitudes, irmãos. Por isso que eu estou falando isso. Cuidado. Não se permita essa mentalidade, esses pensamentos, esses abusos que vêm atingindo a sua mente. Isso acontece porque criamos esse tipo de condição, de uma mentalidade, a partir das dores, reclamações, das suas queixas. E isso torna uma lamentação persistente. São tantas queixas, essas dores que muitas vezes você acredita que não vai passar. Isso te incomoda, te perturba. Sabe, irmão, que Deus quer fazer dessa dor uma plataforma para você dizer para os outros que é possível sair desse lugar. As dores, perturbações, situações que vêm sobre você, seja qual for, sabe que Deus quer estar junto com você. Foi o que nós lemos no Salmo 91. Ele está junto com você nas tribulações. Quem está me entendendo, diga amém. Ele está com você nessas dificuldades. Que você perceba o Senhor nessa sua tempestade, irmão. Perceba Ele nessa situação, nessa tribulação. Mas não, vamos sendo consumidos. Vamos deixando o que é isso, essas dores. E passa em reclamação, em queixas, lamentações persistentes, lamenta de tudo, são as lamúrias. Lamentando, se colocando como vítima. É vítima e não se posiciona diante de Deus. E você sabe que isso, na realidade, não são verdades, mas uma construção de um diálogo com o caos. Estamos rodeados de pessoas que muitas vezes estão descontentes com o seu casamento, no seu trabalho, que não deu certo, conflitos porque saiu de uma igreja, então se junta com outros que passam por essa mesma situação. Então vão sendo consumidos por essas mentiras. Sendo consumidos por essas mentiras. Então as pessoas começam a se amargar, a se amargurar. Sabe o que é se amargar, irmão? Quando você bota aquele limão na boca, assim, você faz. Sabe o que é isso? Você não suporta. Não suporta. Muitas vezes situações que nós passamos, crises que nós temos que resolver. E nós vamos então ficando amargos, amargurados. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo de 1 a 9, diz assim: o Senhor ordenou a destruição dos amalequitas. 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 1 a 9, fala uma história. O Senhor ordenou a destruição dos amalequitas, mas Saul resolveu poupar o rei Agag e ficar com o rebanho, desobedecendo as ordens do Senhor. Entenda que esse tipo de mentalidade de amargura e ressentimento tem que ser eliminado dos seus relacionamentos, da sua vida. Irmão, tem que ser eliminado. O Senhor disse: olha, Saul, vem cá, existe algo, e falou para o profeta Samuel, precisa ser resolvido isso. O que eu falei lá para Moisés, foi o texto que nós lemos em Deuteronômio. Você precisa resolver isso, essa causa, botar um fim nisso. Destrua os amalequitas. Mas Saul começou então a fazer conchavos, querendo fazer então média, ser medíocre, andar na média, meu camarada, quer fazer média, significa isso, é ter mentalidade medíocre, andar na média, quis fazer média. Diz que os guerreiros lá ficaram falando tal coisa, não, vamos, e ele caiu
Alguns dizem que a voz de Deus é a voz do povo. É mentira, viu? Não acredito nisso não. A voz de Deus é a voz do povo, não é não, viu? Não é mesmo. Porque aquele povo estava lá, crucifica, crucifica. E Jesus lá, como inocente. E aqueles homens começaram, não, vamos aqui, vamos, a gente cria uma justificativa, entendeu, irmão? Sabe como é? A gente cria uma justificativa. Não, vamos ofertar, vamos sacrificar o Senhor. Vamos sacrificar os rebanhos do Amaleque, do Amalequita. Vamos sacrificar. Deus vai se agradar. Desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. Entenda, o inimigo que você não destrói é o inimigo que vai destruir você. O inimigo que você não destrói, ele vai acabar com você. Você é lembrado pelo inimigo que você venceu, ou pelo inimigo que te derrotou, te destruiu. Davi é lembrado por Golias, e Sansão é lembrado de quem? Dalila. Davi é lembrado pelo gigante que ele destruiu. Pelo gigante que ele foi lá, sabendo que existe um Deus poderoso, que está com ele. E que em meio à batalha ele não vai dar condição de poder vencer aquele gigante. E ali Davi, ele é lembrado pelo gigante, com lanças, com aquela armadura, com aqueles 3 metros de altura, mas tombou na batalha, porque existe um Deus poderoso, daqueles que creem, daqueles que são valentes, que não dá voz e vez ao inimigo. Mas Sansão é diferente. Sansão quis conversar com o inimigo, quis fazer média com o inimigo. E o que aconteceu foi derrotado pela Dalila. É o que nós lembramos. Brincou com o inimigo, com o mal. No livro de Esté aparece Amã, o Agadita, um amaleguita, que tenta assassinar toda a descendência de Israel no Império da Pérsia. Amã desenvolve este plano para exterminar. Eu falei o quê? Exterminar e apagar todos os judeus pela amargura. Pela amargura. Se levantou, nós conhecemos então a história de Amã que se levanta. Amaleque sempre vai aparecer quando você estiver prestes a entrar na terra prometida. Veja que quando sai do Egito, Amaleque vai aparecer vindo nas costas, de forma covarde, porque Amaleque é amargura e ressentimento. Sempre quando você está prestes a conseguir algo, irmão, é naquele momento que você vou relaxar. Não abaixe as guardas, vigie, ore, esteja atento. É no momento que a gente que muitas vezes quer, Senhor, estou cansado. Não se preocupe, Ele vai te dar refrigério. Mas não se despeça, não se distraia. Olhe para o irmão, para o seu lado e diga: meu irmão, minha irmã, não se distraia. Diga assim: não se distraia. Diga para ele: não se distraia. Quando você estiver conseguindo algo, é no momento da distração. É como Davi. Ele está então no seu grande palácio, ele está lá. E ele vai então ver na Netflix a série, como é o nome da série? Como é o nome da mulher que fez cair Davi? Como é? Quem lembra? Betseba. Davi pega o controle dele e vai assistir a série Betseba. E ele começa a ver, a enxergar, no momento melhor da vida de Davi, o melhor momento, irmão, de Davi, do reinado de Davi, os inimigos conquistados. E ele então ali vai se esquecer. E ali ele acaba se envolvendo com aquilo. É muito sério. É muito sério, irmãos, o que eu vou falar agora. Muito sério. É muito sério. Porque nós temos que resolver os nossos pecados. Amém, irmãos? Temos que resolver nossos pecados. Resolva as suas tretas. Não deixe as coisas debaixo dos panos, escondidos ou em segredo. Porque os conflitos que você não resolve vão aparecer um dia. Isso foi o que aconteceu do conflito entre Esaú e Jacó, quando veio para fora. Irmão, resolva suas tretas. Não deixe nada encoberto debaixo dos panos. Coisas precisam ser resolvidas.
algo que foram cometidos e que podem ser cobrados no futuro. Quem está me ouvindo, posso ouvir amém? Nós não podemos guardar as coisas. Me entreguei a Jesus, o sangue de Jesus me lava. Ele lava assim todos os pecados. Mas não deixe pendências. Não deixe pendências, porque vai ser cobrado. Porque a Bíblia fala que existe anátema e existe maldição. Existem maldições. E precisam ser resolvidos. Precisam ser falados. Precisam ser confessados. E vamos encobrindo. Vamos encobrindo. Resolva suas tretas. Resolva os seus pecados. Resolva os seus conflitos. Porque um dia vai se cobrar. Um dia cobra, irmão. As maldições, ela bate nas nossas portas. E entenda que maldição não está relacionada a diabo. Está relacionado com Deus. É acertos de contas. Vivi minha vida de qualquer jeito. Eu tive as minhas pendências que eu tive de resolver. Tudo aquilo que eu fiz no passado. Quando eu transgredi. As coisas vão ser resolvidas. Precisam ser confessadas, ditas. Foi o que aconteceu no conflito quando veio à tona de Esaú e Jacó. Ficamos preocupados, situações de casamentos que não deram certo. Porque muitas das vezes existem adultérios não confessados. Coisas que muitas vezes acontecem. Eu convivo com aquela bênção de Deus ali, aquela mulher linda que Deus me deu. Irmão, como é difícil. Nós sabemos como é viver essa vida a dois. É que Deus coloca duas pessoas diferentes para morar debaixo do mesmo teto. E ali só algo de Deus. Casamento é algo de Deus, irmão. Diz Lutero que ele passou 10 anos em um monastério. Ele diz que quando ele se casou, ele viu prova melhor de santidade a não ser o casamento. Ele se santificou mais quando ele se casou, porque quando ele estava lá no monastério, lá só orando e olhando e contemplando, mas quando ele passou pelo fogo do casamento, irmão, não é fácil, porque lá onde tem, as pessoas conhecem como nós somos, por dentro. Aqui na igreja, Cassiano está bonito, cheiroso, não é verdade? Pai do Senhor, irmão, glória a Deus. Oh, irmão, oh, varão de guerra, coisa boa. Mas o negócio é que não está lá dentro de casa. É lá quando nós convivemos com nossos filhos. Diz a história, as pessoas gostam de contar, que a esposa olhava para o esposo e dizia, quando olhava ele para a igreja, olhava ele para ir para casa e disse, a coisa está difícil. É duas pessoas completamente diferentes. Lá na igreja é um santo, mas em casa é um demônio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar cama, tudo, os relatórios para cá, para a igreja, porque lá ele é uma bênção. As mulheres também. É uma bênção. Mas lá, quando está lá em casa, irmão, você não sabe. Você não sabe como é que é. Então nós vamos então, vivendo esses adultérios, ou situações não confessadas. Não é porque que esse adultério aconteceu no passado, que não vai influenciar na sua vida do casal, que não vai destruir a família. Muitas pessoas entram na rota do divórcio, porque forças se apoderam da transgressão e começam a influenciar aos redores, às periferias do casal. Claro que você não tem que se expor para qualquer pessoa, mas você tem que ter um amigo, um pastor, um líder, para você confessar e tirar a maldição da sua casa. Tem que confessar, irmão. Às vezes a pessoa diz, se eu falar isso que eu fiz, eu vou destruir o meu casamento. Irmão, saiba em nome de Jesus, que você já está na rota de colisão com isso. Coisas não ditas, que estão cobertas, e que você não fala, não confessa, vai chegar uma hora de prestação de contas.
Você está indo para uma colisão. E muitas vezes o divórcio é o juízo que você está passando. Acontece. Não fique com raiva de mim, amém, irmão? Em nome de Jesus. Mas são coisas que vão ser ditas, ser faladas. A igreja tem que vigiar, tomar cuidado. Se você está me ouvindo, se você está aqui na igreja, as pessoas que vão ouvir, saiba disso. Essa situação é qualquer. Eu coloquei aqui como adultério, mas existem diversas situações. Situações de mentira, de engano, que muitas vezes ali ficam ali dentro, remoendo. Vai chegar o momento que vai chegar, irmãos. Se não for resolvido, confessado. Então procure uma pessoa. Você não vai falar com pessoas que você muitas vezes não tem segurança. Cassiano, como é que eu sei? Como é que você não sabe? É quando você sabe uma pessoa que fica contando fofoca nos seus ouvidos. Essa pessoa não conte não. Porque quando você está ali com ela, irmão, você dá as costas, o que é que ela não fala de você? Então você vai percebendo de pessoas, procure um líder, procure um pastor, procure alguém que você possa sentir segurança e fale, declare, chore, peça oração. Eu tenho certeza, irmão, que isso começa o processo da libertação. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e... Quem é que julga? Sabia, irmãos, o julgamento vem através do divórcio, porque algo que foi cometido lá atrás começa a levar vocês para a rota de colisão com a infelicidade. Assim acontece quando os filhos ou nas finanças estão em conflitos, precisam ser resolvidos. Então, se você teve coragem para pecar, você terá coragem para confessar. Teve coragem para pecar, para fazer aquilo que é errado? Tenha coragem de confessar, irmão. Confesse, fale. Não adianta abrir e dizer para as pessoas o que aconteceu. Vai te fazer bem. Se você está com medo que isso produza um divórcio, isso mesmo vai produzir um divórcio por si. Tem pessoas que dizem que enjoei da minha esposa. Ou o esposo depois fica sabendo que existem pecados encobertos não confessados. Depois a gente descobre, irmão, quando vem, o que aconteceu? O casal brigou, foi para um lado, foi para o outro. Relacionamentos que estavam ali, que estavam caminhando bem, depois uma situação, algo não resolvida. E ali então veio para fora. Não adianta mandar Satanás ir embora, se existe uma coisa não resolvida na sua casa, na sua vida. Vai, Satanás, sai daqui. Não adianta você sapatear, irmão. Não adianta. Se você tem algo que não for resolvido, ele não vai sair. Isso é uma legalidade. Eu não sou legalista, meus irmãos. Mas existem coisas no mundo espiritual que precisam ser resolvidas, passadas a limpo. Não adianta mandar o diabo ir embora, porque precisam ser coisas a ser resolvidas. O diabo fica nas suas garras, apegado. O diabo fica com suas garras, agarrados. Garras apegando aquela confissão que não foi exposta, aquele pecado escondido. E é necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Outra coisa, não adianta fazer libertação com pessoas que querem continuar no pecado. Não adianta, irmão. A gente fazer libertação, faz culto de libertação, expulsa o inimigo, sai. Ele pelo poder ele sai, irmãos. Mas se o pecado não for falado, não for confessado, coisas não resolvidas, não tenha dúvida, ele vai continuar perturbando a sua casa, vai perturbar a sua mente, vai perturbar os seus filhos, o casamento dos seus filhos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que com certeza as maldições pegam até a 4ª geração, se não forem resolvidas. Mas a bênção do Senhor, ela vai até a quanto? Até 1000 gerações. Qual você escolhe? Você escolhe o quê? Deus está dizendo, faça isso. Vá adiante da minha rota.
venha se colida comigo, mas você não quer colidir com o mal. Não tem jeito, irmãos. Outra coisa, não adianta fazer libertação com pessoas que querem continuar no pecado. Em Gênesis 25, caminhando para o final. Os irmãos me dão algum tempo, amém? Um pouquinho. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Nos versículos 29, 30 e 31 diz: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Versículo 30. E pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. As pessoas sempre são lembradas pelos erros que cometem. Por isso Esaú é conhecido como Edom, como vermelho. Esaú chega de uma caçada. Esaú chega diante de Jacó e diz: eu estou morrendo de fome, desfalecendo, pronto para morrer. Ele não teve uma caçada com sucesso. E diz a Bíblia que ele chegou com muita fome. Sabe as pessoas que são apressadas, que não pensam, não raciocinam. E ali então ele começa, olha, e Jacó então negocia com ele. Não é à toa que ele é o nome de Jacó, não é verdade? E ele ali deu no seu irmão. E Esaú então vendeu o direito de primogenitura. Suas escolhas e decisões que você faz têm a capacidade de ficarem gravadas no seu DNA. Seu DNA está sendo processado através da epigenética. Quem conheceu esse termo? Essa epigenética, o seu DNA vai ficar acordado, ativado ou adormecido pelas suas escolhas, e a descendência de Esaú vai herdar este DNA pervertido e vão se tornar o que há de pior na espécie humana. A escolha que Esaú fez, irmão, ele começa a replicar na sua descendência. Nós lemos no início que Amaleque é da descendência de Esaú. Ele é neto de Isaac, tataraneto, ou bisneto de Abraão. Devido ao erro cometido, não é que o DNA vai ser modificado, não é isso, mas o poder de uma decisão, de uma escolha, irmão, ele pode fazer com que situações, ele venha atingir o DNA de uma pessoa. Isso é comprovado através da epigenética, cientificamente. A maldade, a natureza deles vão ficar corrompida, porque Amaleque opera pelo espírito de amargura. Então Esaú falhou em alcançar o perdão e começou a procurar culpados. Então Esaú se rebelou contra seu pai, quis se vingar da autoridade, ele quis machucar o seu pai e sua descendência, Amaleque, vai atacar Israel pelas costas. Amaleque é a incorporação da amargura. Quem conhece a história? Quem conhece a Bíblia sabe que Amaleque, então, ele, para poder ofender, quando ele chega, e Jacó, conhecemos a história, Jacó coloca aquele pelo daquele cordeiro, porque diz que Esaú era peludo, e ali então ele entra diante do seu pai, e ele traz com engano, querendo passar para trás o seu irmão, e ele começa então, Isaac começa então a pegar na pele, e disse: é a voz de Jacó, mas a pele é de Esaú. Ele começa aquela conversa, e ele prepara aquele guisado, aquele cozido bem gostoso, ajudado pela sua mãe, e ali então ele entra dentro dos aposentos de Isaac, oferece a comida, ele come, e ali ele abençoa, a bênção do primogênito. E chega então Esaú com a sua caça para Isaac, e fala com o pai, e o pai diz: quem é que está aí? Ele: seu filho, Esaú, com a caça que o senhor pediu. E quando ele chega diante dele, diz: mas não foi você que entrou aqui? Não. Você já veio. Não, sou eu, o verdadeiro Esaú.
Ele diz: não, mas eu já abençoei aquele primeiro que entrou. E aquele coração de Esaú entrou uma amargura dentro do coração dele, um ódio pelo irmão, que não bastasse isso, ele disse: eu vou matar Jacó. Eu vou matar, ele que se prepare. Eu vou atrás de Jacó e vou matar. Foi aí que Jacó então foi embora, e nós sabemos depois a história, que não é o tema para a gente tratar. E ali então, Esaú, ele cria esse ressentimento. E ele fica com aquela raiva, irmão. Sabe o que ele faz? Ele vai na tribo dos cananeus, pegam 2 mulheres, e ele se casa para poder ofender a autoridade do pai, devido à amargura que ele tem no coração dele. Para ele dar o troco ao pai. E aquele ressentimento, aquela amargura. Pede que os irmãos subam aqui, por favor. Aquele ressentimento começa a entrar dentro do coração de Esaú. E isso passa de geração em geração, até chegar a Amaleque. É sério ou não é, irmãos? É muito sério. Quando tem conflitos não resolvidos, você precisa entender e fechar esse ciclo. Feche esse ciclo em nome de Jesus. Feche esse ciclo. Não deixe, não permita. Resolva. Esaú não quis resolver, mas ele quis retribuir. É aquele ressentimento, aquela raiva guardada no seu coração. Amaleque é o tipo de inimigo que toma a iniciativa do ataque. Ele é provocativo, ele é injusto, ele é abusivo. Quem deixa de vencer, quem deixa se vencer por Amaleque, a amargura muda a natureza do seu DNA. É aquela malícia no seu coração. Malícia significa a maldade do julgamento. Tudo está falando. A malícia constrói julgamentos, onde você não está lidando com fatos, você está lidando com sentimentos e impressões. Mas existe uma forma de vencer Amaleque, amém, irmãos? Existe uma forma de vencer Amaleque. No relato bíblico de Êxodo 17, nos versículos de 8 a 16, diz que Moisés está lutando contra os amalequitas. Ele está no monte. E existe Josué que está no vale, lutando, guerreando contra os amalequitas. E diz a Bíblia que Moisés está no monte, orando, intercedendo. E quando ele levantava as suas mãos intercedendo, diz a Bíblia que Israel prevalecia. Ele estava orando, intercedendo. Mas chegava um momento que ele se cansava e os seus braços abaixavam. Mas 2 homens, Arão e Ur, seguravam os seus braços. E nesse relacionamento dele segurar os seus braços, irmãos, ele sabendo que quando ele orava, ele intercedia, ele agia. Perceba que não basta apenas interceder e orar, existe uma atitude a ser feita. Existe a guerra, ela precisa ser batalhada, ela precisa ser guerreada, ela precisa ser vencida. No campo de batalha, é na intercessão, é na oração. Mas se você não tiver atitude de querer resolver conflitos e assuntos que precisam ser colocados na mesa, a dor vai lhe corroer, vai destruir os seus ossos, vai destruir a sua mente, vai lhe intoxicar o seu corpo. É com a intercessão, é com a oração, mas é com a atitude. Assuma a sua responsabilidade, assuma os seus erros e queira resolver isso. Precisa de alguém que tem relacionamentos, e na hora da luta, da angústia, que encontramos verdadeiros irmãos. Aqui existem homens e mulheres comprometidos uns com os outros. Porque se isso, irmãos, estamos brincando de ser igreja, estamos brincando de viver uma comunidade. Mas é nos nossos relacionamentos que, quando existem amigos de verdade, você só descobre amigos de verdade na angústia, na luta. É naquela angústia que muitas
estamos passando. Não se feche nos seus ressentimentos e amargura. Entre em desacordo com o seu espírito de Amaleque. Entre em desacordo hoje. Entre em desacordo com esse espírito de Amaleque, essa mentalidade que quer te levar para um lugar de dor, sem cura. Não queira encobrir seus conflitos. Resolva antes que seja tarde demais. Que seja tarde demais, irmãos. Resolva os seus conflitos. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa, essa amargura, brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Tome cuidado. Essa mágoa venenosa. E diz que isso exclui da graça, irmãos. Exclui da graça do Senhor. Exclui da salvação do Senhor. Saiba conviver e estabelecer esses relacionamentos. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Espírito Santo. Espírito Santo, aumenta o voo. Existe algo poderoso de Deus aqui nessa manhã. Há algo que nós temos que avançar. Avançar, porque o Senhor está com você. Quem crê nisso, diga um amém. Diga amém. Não podemos ficar acuados com nossos ressentimentos e amargura. Existe sim, meus irmãos, o momento da batalha e da guerra está dentro de você. Eu vim dizer aqui nessa manhã que você tem que vencer amalequitas que estão tentando te destruir. E que talvez você possa vencer o amalequita que está tentando crescer dentro de você, que quer possuir por dentro você. Esse amalequita que quer sair para fora. E você tem que destruir ele. Ele está em desacordo com ele. Saber das leis espirituais corretas para poder agir e guerrear e lutar. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa manhã. Pai, o teu poder, Espírito, de convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, nós nos desarmamos o nosso coração nessa manhã. Toda dureza de coração, de todo pecado coberto, de tudo aquilo que nós queremos esconder, colocar em segredo. No mundo espiritual o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus. Checa la manana cora la manana xeria la manana xuria la. De cala manana cora la manana xirica la manana clianas. De cala manana xeria la manana xuria. Rola cala manana xeria la manana. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, esteja nisso, irmão. Esteja nesse entendimento. Espírito Santo, é tempo de guerrear, irmãos. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Se posicione. É num posicionamento em que as vitórias é vencida, amém? Celebre o Senhor sua vitória. Já veja. Marche. É tempo de vitória. Entra no vale. Entra no vale. O Senhor está contigo. Firme, firme. Como guerreiros, como guerreiras do Senhor. Firmes. Vencendo esse espírito de Amaleque. Destruindo esse mal. Forte, forte.
Amém? Temos que saber lutar com os recursos que o Senhor nos dá, amém, irmãos? Aprenda a lutar com as armas que o Senhor lhe dá. Os inimigos são vencidos assim. Nós não podemos de forma nenhuma nos entregar a eles, amém? Então alguém está fazendo aniversário hoje? Alguém está fazendo aniversário, amém? Tem alguém? Mais alguém? Aleluia. 35 anos, irmão. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Amém. Estende suas mãos para cá, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por tua bondade e teu amor. Pai, obrigado, Jesus. Que o Senhor prospere cada vez mais o casamento, Senhor. Prospere cada vez mais essas pessoas. Que o Senhor libere sobre eles as tuas bênçãos. Libere sobre eles, meu Deus, o poder de viver uma vida abundante daquilo que o Senhor tem prometido. Nós não queremos, Pai, ser atacados pelo mal, em viver, Pai, por aí mendigando, mas sim o poder do Espírito Santo sobre essas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Vocês dizem amém? Graças a Deus. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, de agora e para sempre. Vocês dizem amém? Abra, abrace pelo menos 5 pessoas e você libere